Agora, os exercícios do Em Casa, lá no caderno de exercícios, capítulo 6. Temos aqui a questão 1, que é preenchimento de lacunas. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de rotação, o resultado é 15 graus, como a gente estudou. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário. Então, opção correta é a D. Questão 2, pessoal. Aqui a gente tem um mapa que contém 1, 2, 3, 4 fuso horários, ok? Então, aqui a gente tem cidades na Europa Ocidental, Europa Oriental, seguindo aqui para a Rússia, certo? Então, vamos lá para o enunciado. A Terra gira sobre ela mesma do oeste para leste. Assim, teoricamente, todos os pontos no mesmo fuso horário têm a mesma hora. Com base nessas informações e no mapa, podemos afirmar que, vamos ver, opção A, há 3 fuso horários diferentes? Já começa errado aqui, né, pessoal? Na verdade, são 4, ó. 1 fuso horário, 2 fuso horário, né, segundo fuso horário aqui, terceiro fuso horário aqui, essa faixa, e 4 fuso horário aqui. Então, já descarta a questão A como correta. B, as horas serão exatamente as mesmas em todas as cidades porque elas se situam na linha imaginária 50 graus norte? Então, linha imaginária 50 graus norte tem a ver com latitude. Latitude, pessoal, não tem nada a ver com fuso horário, né? Na verdade, os meridianos que determinam a longitude é que também definem os fuso horários. Então, letra B também está errada. Letra C. As horas se apresentam com acréscimo de Berlim para Astana. Então, vamos lá. Berlim está nesse fuso horário, no mesmo fuso horário de Amsterdã, de Varsóvia. Indo de Berlim para Astana, eu estou seguindo no sentido leste. Segundo a regra de fuso horário, do oeste para leste, eu acrescento horas. Eu aumento a hora em cada fuso horário que eu caminho. Então, tá certa a questão C. Opção C, aliás. D. As horas se apresentam em decréscimo de Londres para Kiev? Não. Londres está aqui, indo para o sentido de Kiev, está indo para o leste. Tem que aumentar as horas e não diminuir, como se fala aqui na afirmação D. E. Há 2 horários diferentes, diminuindo para leste. Não, são 4 horários diferentes que a gente tem, né? Diminuindo para leste de Kiev para Novosibirsk? Não, Kiev para Novosibirsk, a gente tem aqui sentido leste de Kiev para a cidade russa. Então, aumenta a hora para leste e não diminui, ok? Questão 3. A gente tem aqui 2 fragmentos de texto. Vamos ler o primeiro. Com os avanços da urbanização e da expansão do comércio, fez-se sentir com intensidade cada vez maior a necessidade de sincronizar o número crescente das atividades humanas e de dispor de uma rede de referências temporais cuja extensão regular pudesse servir de quadro de referência. Construir essa rede e fazê-la funcionar era uma das tarefas da autoridade central, clerical ou leiga. Dela dependiam o pagamento regular e periódico dos impostos, dos juros e dos salários, bem como a execução de inúmeros contratos e diversos compromissos. O mesmo acontecia com os numerosos feriados em que as pessoas repousavam de seu trabalho. Então, esse fragmento de texto, ele está se referindo à elaboração de um calendário que tem que funcionar internacionalmente. Fragmento de texto 2. Passamos de uma forma de determinação do tempo, que era pontual, descontínua e situacional, para uma trama temporal contínua, de malhas cada vez mais finas
que encerram e condicionam a sua universalidade toda à extensão das atividades humanas. A rede temporal social, conhecida pelos membros das nações altamente industrializadas, é desse tipo. Hoje em dia, vai se estendendo progressivamente pelo mundo inteiro, e é fácil observar as dificuldades acarretadas por sua adoção em regiões onde até hoje ainda se usavam formas mais primitivas de determinação do tempo. Então, aqui, esse fragmento de texto 2 está falando de fuso horário. Na verdade, pessoal, a gente pode pensar também por eliminação, né? Questão A, o texto está falando, texto 1 de latitude, de longitude? Não. Está falando de paralelos e meridianos? Está falando de estações do ano e coordenadas geográficas? Está falando de meridiano de origem, né? No caso Greenwich, linha de mudança de data? Então, o que realmente se encaixa na descrição de cada texto, respectivamente, é calendário e fuso horário. Questão 4. A partir da observação da figura abaixo, podemos afirmar. Então, vamos lá, vamos olhar essa figura. Aqui é uma projeção polar, identificando o hemisfério norte. Vejam aqui, né? América do Norte, Groenlândia, Europa, chegando aqui na Rússia, né? Então, aqui a gente tem o hemisfério norte na projeção polar, ok? Vamos ver aí a veracidade de cada uma das afirmações. 1. Os centros financeiros destacados no mapa estão localizados no hemisfério norte. Então, vamos lá. Temos São Francisco, Nova York, Londres, Hong Kong, Tóquio, considerados centros financeiros. Realmente, todos eles localizados no hemisfério norte. 2. As cidades de Londres e Nova York estão situadas em fuso horários diferentes, mas suas bolsas de valores funcionam simultaneamente durante uma parte do dia. Realmente. Cadê a setinha? Nova York e Londres estão em fuso horários diferentes, mas tem pouca diferença de horas de Nova York e Londres. Então, a gente tem aí as bolsas funcionando em horário comercial nas duas cidades, como a gente viu na questão anterior. Tá correta também. Questão 3. A Praça Financeira Mundial permanece aberta durante 24 horas, porque a Bolsa de Valores, que está terminando seu horário de funcionamento, passa as cotações de suas ações para outras bolsas que se encontram abertas. É isso mesmo, né, pessoal? A gente viu no exercício anterior que as bolsas de valores, elas funcionam 24 horas, considerando que tem muitos centros financeiros com diferentes horários no nosso planeta. Então, por isso, as bolsas de valores, elas funcionam ali, elas processam os dados 24 horas. Então, as três questões, aliás, as três afirmações estão corretas. Então, é a opção E, 1, 2 e 3. Finalizo aqui a correção, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Desculpa aí os enroscos da professora, faz parte, né? Em sala de aula isso também acontece. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima!